Olá, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Eu sou médico internista, tá? E vou estar falando um pouquinho hoje com vocês sobre as púrpuras, né? Então, a PTT e a PTI. A gente teve a nossa aula inicial sobre avaliação laboratorial da hemostasia e hoje a gente vai falar um pouquinho dos distúrbios relacionados a distúrbios de hemostasia, principalmente trombóticos aqui nesse caso. Então, só para a gente revisar alguns conceitos, né? Como a gente tinha visto na outra aula, a gente define a trombocitopenia como uma contagem de plaqueta menor do que 150 mil, né? E aí a gente tem que sempre descartar, quando a gente está falando de trombocitopenia, os casos de pseudotrombocitopenia. O que é que seria isso? Quando o sangue é coletado, a máquina ela vai fazer a leitura automatizada da contagem de plaquetas e ela pode vir reduzida se a gente tiver alguma condição que faça a aglutinação das plaquetas in vitro, certo? E aí, uma das formas que a gente pode fazer para confirmar se de fato essa trombocitopenia é verdadeira é repetindo o exame com a confirmação em lâmina, e aí, se houver esse problema da aglutinação, o biomédico em geral vai ver e vai descrever isso. E a outra é a gente coletar no tubo de citrato. O citrato ele impede essa aglutinação e ele descarta a possibilidade de pseudotrombocitopenia, tá? E a outra coisa é, já que a gente vai falar de púrpura, a gente precisa entender o que é uma púrpura. Então, a púrpura é um sinal clínico é, que vai delimitar aqui uma alteração hemorrágica da pele, podendo ocorrer também em mucosas. Ela representa uma alteração microvascular, né? Então a gente vai ter um extravasamento sanguíneo de microvasos capilares, geralmente, que vão se depositar ali no subcutâneo, na submucosa, e por isso eles são persistentes à distopressão, né? Então, diferente, por exemplo, das telangiectasias, quando eu faço a distopressão ou a vitropressão, elas não aparecem, já que há um acúmulo, uma deposição no subcutâneo, e, conceitualmente, elas precisam ter tamanho de 2 a 1 centímetro. Né? E aí, como eu falei, 2 milímetros, desculpa, a 1 centímetro. E aí, como eu falei, elas vão representar aqui uma distúrbio da hemostasia primária, como a gente viu na aula anterior, então, da agregação plaquetária. E aí, aqui, uma forma para a gente poder diferenciar de forma mais visual, as petecas, elas também vão ter essas mesmas características, né? Elas persistem na desnupressão e elas também representam fragilidade capilar, né? Microangiopática, só que as petecas, elas vão ter um tamanho limitado a 2 milímetros. Então, aqui a gente, nesse caso, a gente vê, o paciente tem várias petecas aqui, tá? Enquanto que a púrpura, como a gente viu agora, elas são maiores, podendo chegar até 1 centímetro. Então, a gente vê aqui que realmente, ó, aqui a gente tem até umas petequezinhas, né? Mas aqui a gente tem as púrpuras. E aqui nessa mesma foto a gente pode ver áreas com petequia e áreas com púrpura, tá? E aí, quando a gente está pensando na avaliação das trombocitopenias, a gente tem que avaliar primeiro qual é a causa dessa trombocitopenia e, no caso das púrpuras, como a gente vai ver mais adiante, a gente vai ter mecanismos fisiopatológicos que vão estar relacionados ao aumento da destruição das plaquetas, que podem ser tanto não imunológicas, no caso da PTT, tá? E imunológicas, que podem acontecer também no caso da PTT, mas principalmente na PTI. Então, começando a falar aqui de PTT, né? Então, púrpura trombocitopênica trombótica, então a gente vai ter uma apresentação de púrpura que vai acontecer, levar uma trombocitopenia e ela é trombótica, ou seja, ela vai estar associada a eventos trombóticos, tá? Ela é uma doença considerada uma doença rara, né? Então, como a gente pode ver aqui, ela vai afetar em torno aí de 3 a 4 pessoas por milhão. Então, não é muito comum a gente ver na prática clínica. Apesar disso, ela é uma doença que se sobrepõe muito a uma outra doença de apresentação purpúrica, que é a síndrome hemolítica urêmica, que vocês já devem ter visto lá na pediatria, que a gente chama de CHU, né? Alguns autores consideram, inclusive, que a PTT ela é um espectro da apresentação da CHU, né? Então seria um processo fisiopatológico semelhante que teriam apresentações, manifestações clínicas diferentes. E a gente não entende até o momento o total da apresentação da fisiopatologia. A gente tem algumas ideias sobre alguns fenômenos fisiopatológicos importantes, mas a patogênese ainda não é bem compreendida, tá? Como eu falei, a gente vai ter aqui a ocorrência de fenômenos trombóticos e, diferentemente de outras doenças, esses fenômenos eles serão microvasculares,
ou seja, vão estar acontecendo ali em microvasos, né, principalmente capilares, e a gente pode chamar isso também de MAT, né, que é a microangiopatia trombótica. E no caso da PTT, o principal ponto é relacionado, assim, o ponto principal da fisiopatologia é que a gente vai ter uma agregação das plaquetas através da formação do multímero do fator de von Willebrand. Então, se vocês lembram lá, o fator de von Willebrand ele é importante na nossa cascata de coagulação, né? E aí, nesse caso, como eu vou mostrar mais para frente, a gente vai ter a ausência de uma protease que cliva esses multímeros. Então, o fator de von Willebrand ele vai se acumulando até formar um multímero grande. E isso geralmente é clivado para que a gente não tenha a ocorrência de fenômenos trombóticos, pelo menos para um sistema contrarregulatório. Quando a gente tem a ausência disso, ou a gente tem uma redução grave disso, a gente tem o desenvolvimento da PTT. E aí, eu trouxe esse quadro aqui das causas das microangiopatias trombóticas. Então, elas podem ser induzidas por medicamento, elas podem ser autoimunes, elas podem ser mediadas pelo complemento na cascata de complemento e elas podem ser de causas sistêmicas ou infecciosas também. Só para a gente ter uma ideia de que a gente saber que a MAT, né, os fenômenos microangiopáticos trombóticos, eles não vão só acontecer aqui na minha PTT. É uma coisa que acontece em outras doenças também, mas que aqui é necessário para o diagnóstico. Então, como eu tinha falado antes, a gente tem aqui um esquema que vai estar mostrando como é que funciona o meu sistema normal, né? O meu sistema de coagulação normal. Então, eu tenho aqui a lesão endotelial, tá? Eu vou ter essas pecinhas aqui, que são os fatores de von Willebrand, e a gente vai ter a formação de multímeros grandes, né? Os fatores de von Willebrand, eles vão se acumulando e vão formando um multímero grande. E aí a gente vai ter essa protease, que é conhecida como Adams TS13, e ela é uma protease que vai fazer a clivagem, e essa clivagem vai fazer com que haja a destruição desses multímeros, e isso impeça a agregação plaquetária. No caso dos pacientes com PTT, eu posso ter uma deficiência grave aqui, uma ausência completa da Adams 13, e aí o que é que isso vai acontecer? Eu não vou ter a clivagem desse multímero, e por ser uma molécula grande, ele vai fazer uma agregação plaquetária e trombos livres, que vão se desgarrar quando estiverem muito grande, na microcirculação. Né? Então, como eu falei aqui, a Adams 13, ela é conhecida também como a protease de clivagem do fator de von Willebrand, né? A Adams 13, a deficiência dela, ela pode ser familiar, né? Ela pode ser congênita, nesse caso recebe o nome aqui de síndrome de Upshaw-Schumann, ou ela pode ser adquirida. Como? Quando o meu corpo ele começa a produzir autoanticorpos que destroem a minha Adams 13. A deficiência de Adams 13 é uma condição necessária, porém insuficiente. O que é que eu quero dizer com isso? Não existe PTT sem deficiência de Adams 13, mas deficiência de Adams 13 não necessariamente vai levar a PTT. Então, sei lá, você faz uma pesquisa genética e descobre que você tem uma deficiência, uma mutação de Adams 13. Isso quer dizer que você vai ter PTT? Não necessariamente. E aí a gente tem visto nos últimos anos, né, os estudiosos têm mostrado que existe essa hipótese aqui, que é chamada hipótese do gatilho inflamatório, em que fala que a gente precisa de um fenômeno ambiental, um fator ambiental, geralmente uma causa inflamatória infecciosa, para desencadear a fisiopatologia da PTT nos pacientes que já têm um risco aumentado por conta da deficiência, seja adquirida, seja congênita da DANS 13. E aí, em relação a fatores de risco, é uma doença que principalmente vai ocorrer aqui nas mulheres, tá? Então, cerca de 60 a 70% dos casos, né? E ela tem uma predominância na raça negra. Existem alguns outros fatores de risco que também são estudados, como a gestação e o uso da desmopressina, sendo que na gestação, muitas vezes, ela não é diagnosticada, porque, como a gente vai ver, os sintomas dela são muito parecidos com os sintomas que a gente espera de um paciente com uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia grave. E aí, às vezes, a paciente tem uma PTT que acaba sendo não diagnosticada e interpretada muitas das vezes como uma eclâmpsia, uma síndrome HELP, tá?
De apresentação clínica, a gente tem uma doença de apresentação sistêmica, né? Então, de forma geral, a gente vai ter queixas inespecíficas, como fadiga do abdominal, a icterícia, que vai acontecer basicamente pela hemólise, né? Então, é quando a gente lembra lá da nossa fisiopatologia, na nossa histologia, quando a gente tem a lesão de células hemáticas, a gente vai ter a liberação de bilirrubina direta, que vai levar à icterícia. Neurológica, que vai ocorrer basicamente dos fenômenos microangiopáticos isquêmicos, né? Então, desde cefaleia, convulsão, a parestesia e sintomas neurológicos focais, outros. As alterações hematológicas que são obrigatórias para o diagnóstico, né? Então, eu posso ter desde de petequia, hematúria, epistaxe, hipermenorragia em mulheres em idade reprodutiva e que tem um ciclo menstrual ativo, e acometimento renal, como a gente falou lá na MAT, que pode levar a aumento das escórias nitrogenadas, né, então de ureia e creatinina, e podem causar de forma mais discreta, ou até mesmo em valores mais elevados, proteinúria, hematúria dismórfica. Por que é que eu botei hematúria aqui duas vezes? A hematúria ela pode acontecer na PTT por um distúrbio de coagulação propriamente dito, né? Então eu tenho uma plaquetopenia severa, isso vai levar a uma hematura por extravasamento vascular, mas quando eu falo aqui de hematura dismórfica, essa hematura quer dizer a hemácia que está passando lá pelo meu tufo glomerular e ela vai ser deformada. Então, a hematura por si só representa uma alteração hematológica, né, um sangramento, enquanto que a hematura dismórfica ela vai representar um dano glomerular, e principalmente dos meus capilares e do meu tufo glomerular, tá? O diagnóstico, existe uma pente clássica, tá? Mas que ela não é tão comum, ela não se apresenta tão comumente na prática clínica, e ela seria a presença de trombocitopenia. Opa, deixa eu só apagar aqui. A presença de trombocitopenia, né? A presença de anemia hemolítica microangiopática, e aí a gente vai ter os marcadores de hemólise, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre alterados, com a confirmação da lâmina, né? A gente só vai ter como determinar se ela é microangiopática com a lâmina, e aí eu vou explicar também por quê. A presença de manifestações neurológicas, envolvimento renal e febre, tá? Todo o processo inflamatório, ele vai levar a febre também. Apesar dessa ser a penta de clássica, a gente não precisa que todos os sintomas se apresentem para a gente dar o diagnóstico. Então, é mandatório para o diagnóstico que eu tenha primeiro a trombocitopenia, óbvio, eu estou falando de uma doença trombocitopênica. Eu tenho que ter hemólise microangiopática, então não adianta ser uma hemólise sem a evidência de microangiopatia, porque a gente viu que no caso da minha fisiopatologia, eu vou estar relacionado a uma microangiopatia trombótica, né? Então precisa ser de pequenos vasos. E eu preciso ter envolvimento de pelo menos um dos sistemas, neurológico ou renal. Não precisa ser os dois, ou um ou outro, mas que tem que ser evidenciado. Seja através de sinais e sintomas, ou seja através de exames, como no caso da proteinúria e da hematura, tá? E aí, o que é que eu devo pedir para esse paciente quando eu estou suspeitando de uma PTT? Primeiro, o hemograma, né? O hemograma, ele vai me ajudar mostrando que eu tenho anemia, tá? Então, se eu tenho hemólise, eu espero que eu tenha algum grau de anemia. Vai me demonstrar a trombocitopenia. E aí, hoje em dia, não se faz isso de rotina, mas quando a gente tem uma alteração e a gente quer confirmar, a gente pede a lâmina direta do sangue periférico, que nada mais é do que o biomédico pegar aquele sangue que ele colocou ali na máquina do hemograma, colocar, fazer uma lâmina e ler. Quando eu vejo a lâmina direta, ela é importante por dois motivos. Um, ela vai confirmar, por exemplo, que essa trombocitopenia é uma trombocitopenia verdadeira, que não é por agregação, como a gente viu lá no início. E segundo, ela vai me demonstrar que minha hemólise ela é de fato microangiopática. A gente vai ter alteração da mesma forma que eu tenho lá a hematúria dismórfica, quando eu tenho uma hemácia passando por um vaso muito pequenininho, então essa hemólise acontecendo ali num vaso muito pequenininho, eu vou ter uma deformação, uma destruição, uma mudança na conformação da hemácia normal, que a gente chama de esquizócito. Eu trouxe uma foto aqui para mostrar para vocês. Então, a minha setinha aqui, eu tenho aqui a hemácia normal, né, em forma de meia-lua, tá? E aqui eu tenho uma hemácia bizarra, uma hemácia que não tem sua forma
mantida. A gente chama isso de esquizócito. E isso daqui confirma que a minha hemólise ela é microangiopática, tá? Fora isso, eu vou ter também aqui a presença, a elevação dos marcadores de anemia hemolítica. Então, eu vou ter aumento de reticulócito, porque a minha medula vai começar a produzir mais células sanguíneas para repor essa perda de forma aguda. Bilirrubinas, principalmente a direta, como a gente, desculpa, a indireta, como a gente tinha conversado. DHL, que é uma enzima que vai estar dentro de toda a célula fazendo uma conversão aí, na verdade, uma conversão não, ela vai estar relacionada ao metabolismo dos radicais óxidos, né? Então, ela está presente intracelular e, obviamente, se eu tenho qualquer tipo de lesão celular, ela vai ser liberada no sangue e ela vai aumentar. O Cumbis direto, ele vai ver a relação de hemólise e vai determinar se a hemólise ela é intravascular ou se é extravascular. No caso, o Cumbis direto para o PTT, ela precisa ser negativo, porque essa hemólise ela é microvascular, ela não é macrovascular. A aptoglobina, né? A aptoglobina ela se liga na hemoglobina livre, então quando eu tenho uma hemólise, a minha hemoglobina vai ser liberada e aí a minha aptoglobina vai se ligar, sendo que a fração livre, que é o que a gente dosa, ela cai. Sumário de urina, a gente vai avaliar para pesquisar a presença de proteinúria e hematúria dismórfica. E se a gente tem proteinúria no sumário de urina, a gente pode pedir a proteinúria de 24 horas para a gente quantificar quanto de proteinúria eu tenho. E não é obrigatório, mas que a gente pode solicitar a mutação da ADAMS13, né? Como a gente viu, ela pode ser hereditária quando eu tenho a mutação, então se eu tenho a mutação, ela fecha o diagnóstico, mas se meu paciente não tem a mutação da ADAMS13, ela não quer dizer que ele não tenha PTT, ele pode ter, ele não tem PTT hereditária, né, congênita, ele não tem a mutação, mas ele ainda pode ter um autoanticorpo contra o Adams 13, e aí uma coisa que a gente pode fazer para identificar esse caso é fazer a dosagem da atividade de Adams 13. No caso do paciente com a PTT adquirida, ele vai ter a redução da atividade de Adams 13, mas sem mutação, já que não é a forma congênita, enquanto que na forma congênita, geralmente a gente tem a mutação com a diminuição da atividade ou até a ausência de atividade nos casos mais graves. E aí, como é que a gente trata? O tratamento de escolha hoje é a plasmaférese. Quem não sabe o que é plasmaférese, né? Então, ele é um tratamento em que a gente vai fazer uma hemodiálise, digamos assim, a gente vai colocar o paciente numa máquina que vai filtrar o sangue dele, só que ela é uma filtragem que vai conseguir tirar pequenos componentes, né? Principalmente as imunoglobulinas, as globulinas do sangue, e aí a gente resolve um problema, porque eu vou estar tirando vou estar repondo o meu Adams 13, né? Porque eu vou estar repondo com um soro de um paciente que não tem a doença. Eu vou estar removendo os multímeros de von Willebrand, que são eles que vão estar fazendo essa agregação plaquetária, e vou estar retirando os autoanticorpos, que são imunoglobulinas, que possam estar aí destruindo o meu Adams 13. Depois do surgimento da plasmaférese, a gente teve uma redução da mortalidade de 90% para 10 a 30%. Então, a PTT antigamente era considerada uma doença letal, incurável, né? Que, enfim, você tivesse, não tinha muito o que fazer, mas com a plasmaférese a gente conseguiu reduzir bastante a mortalidade. E, mesmo hoje em dia, se não tratada, a PTT é letal, tá? Uma outra opção que a gente tem, mas que a gente tem baixa resposta geralmente, é com a corticoterapia. Geralmente a gente faz 1 mg quilo de prednisona para esses pacientes, mas só 10% dos pacientes vão responder. Quando o paciente ele não responde, ou responde parcialmente a essas terapias de primeira linha, digamos assim, a gente pode associar anticorpos monoclonais, então eu vou fazer um anticorpo contra minhas células ali que vão estar responsáveis pela destruição plaquetária, né? Isso geralmente é feito no sistema retículo endotelial, diga-se fígado e baço. Então, o principal que eu uso aqui é o rituximab, mas existem outras terapias. Existe a possibilidade de a gente fazer outros imunossupressores, como aqueles que a gente usa, por exemplo, na indução para lúpus ou tratamento de transplante, que são a ciclosporina, a vincristina, a azatioprina, mas o problema é que esses imunossupressores, eles não têm uma resposta previsível, então vai ter paciente que vai responder bem, vai ter paciente que não vai responder, mas vai ter os efeitos colaterais, né? Eu estou imunossuprimindo, então esse paciente ele pode ter
como principal complicação da terapia é infecção, né, inclusive sepse. E a esplenectomia, que antigamente era feita para quase todo mundo, antes da plasmaférese, mas que hoje em dia eu só faço em casos selecionados, basicamente quando eu tenho um paciente que é refratário a tudo que a gente já falou. Isso porque a esplenectomia ela vai retirar o sistema, uma grande parte do sistema retículo endotelial, né, retiro básico, e isso vai reduzir a destruição plaquetária, mas com o tempo meu fígado ele vai assumir essa função e essas plaquetas podem voltar a ser destruídas. Então eu não estou corrigindo a causa, que é a deficiência de Adams 13 ou a presença dos autoanticorpos. Eu estou tirando o mecanismo de destruir a plaqueta, mas que ele vai ser bypassado aí por outros mecanismos de compensação que a gente tem como o fígado. Tá? E só lembrando que na PTT existe uma contraindicação relativa à transfusão de plaquetas. Por quê? Minha plaqueta está sendo destruída de forma secundária. Então, se eu dou mais plaqueta para esse paciente, eu estou dando mais substrato para que haja mais agregação, mais destruição e mais hemólise. Então, eu só devo fazer transfusão de plaqueta naqueles pacientes que têm um sangramento muito grave, têm uma plaquetopenia grave abaixo de 10.000, ou então, se é um paciente que não está respondendo ao tratamento que a gente já conversou e continua fazendo uma plaquetopenia, tendendo a fazer uma plaquetopenia grave ou com sangramento importante, tá? E aí, como é que eu avalio se meu paciente respondeu ou não para eu decidir se eu vou associar outra terapia? Bem, a gente tem três critérios aqui para a gente avaliar a resposta, né? Então, eu vou ter uma resposta completa. Quando eu normalizo os meus níveis de DHL, quando eu normalizo meus níveis de plaqueta e desaparecem completamente os sinais e sintomas. Eu vou ter uma resposta parcial se até 50% das minhas plaquetas sobem, 50% da minha DHL cai e melhoram alguns sinais e sintomas, mas não completamente. E se nenhuma dessas duas coisas ocorrer, eu vou dizer que eu não tive resposta. Além disso, eu posso dizer que meu paciente teve uma recaída quando eu tenho retorno de sinais e sintomas 30 dias depois que eu tenho a remissão. Então, meu paciente começou a fazer uma crise lá de PTT, eu fiz a minha plasmaférese e esse paciente ele normalizou a linha DHL, normalizou a plaqueta e desapareceu os sintomas. 30 dias, até 30 dias depois, esse paciente me vem com novos sinais e sintomas e novas alterações laboratoriais. Então, eu digo que esse paciente teve uma recaída. E exacerbação é quando eu começo a fazer o tratamento, o paciente ainda não teve a resposta completa e após uma melhora laboratorial e clínica transitória, ele volta a ter uma queda aí plaquetária, um aumento da DHL. Então, ele teve uma melhora e começou a exacerbar a doença novamente, tá? E aí, em relação à PTI, né, que é chamada púrpura trombocitopênica imune ou idiopática, né, o I pode cair nessas duas formas aí, vocês podem encontrar as duas formas. Ela é uma doença mais bem autolimitada e mais benigna, diferentemente da PTT, e ela é considerada a principal causa de plaquetopenia em crianças, né? Principalmente nas crianças, a gente vai ter uma casuística maior, né, uma incidência maior. Então, a gente vê aqui que ela vai ocorrer bem mais frequentemente do que a PTT. Então, de 3 a 8 casos por 100 mil crianças, enquanto no adulto é de 1 a 6 casos por 100 mil adultos. E a gente tem uma apresentação geralmente autolimitada e benigna nas crianças, né? Então, teoricamente, ali em 70% das crianças, ela vai se resolver aí antes de 6 meses, mesmo sem tratamento médico, enquanto que nos adultos a gente tende a ter uma maior cronificação e ela tende a ser mais insidiosa. E aí a gente não vai ter resolução espontânea sem tratamento, tá? Nos adultos, ela tem essa particularidade de ter uma apresentação bicaudal, então ela acontece em dois picos, né? Ela acontece ali no adulto jovem, né, em torno de 20 e 30 anos de idade, tem um pico de incidência aí. Essa incidência, ela diminui com o tempo e depois ela volta a aumentar nos idosos, tá? Em torno de 60 anos. Então, eu vou ter aqui o adulto jovem, eu tenho um pico, depois esse pico cai e eu tenho um pico de novo nos pacientes idosos. A principal é, ao contrário da PTT, né? A PTI, ela ainda é o mecanismo fisiopatológico dela ainda é mais obscuro, certo? De certa forma, mas a gente entende que ela é uma causa predominantemente autoimune e ela vai ocasionar a trombocitopenia por dois mecanismos aqui, ou por aumento da destruição ou por uma redução da produção
na medula, tá? Devido a justamente ser uma doença aí que a gente não vai ter marcadores diagnósticos, exames laboratoriais, critérios diagnósticos bem definidos, trata-se de um diagnóstico de exclusão. Então, eu peguei lá um paciente que tem uma plaquetopenia, eu vou investigar primeiro outras coisas, e aí, se eu não consigo determinar a causa, a gente pode pensar e dar o diagnóstico de PTI, né? Ela pode ser dividida aqui em primária, né? Quando eu não tenho um outro mecanismo que leva ela a ocorrer, por isso também chamado de idiopática. Na maioria das vezes, a gente fecha o diagnóstico como idiopático, a gente não consegue estabelecer uma relação causal, e ela pode ser secundária, ou seja, ela vai acontecer associada a uma outra condição basal. As principais causas aqui são uso de drogas, né? Existe uma variedade, uma lista enorme de drogas que pode levar a PTI. Existe uma associação bem conhecida com lúpus, em torno de 10 a 20% dos pacientes com PTI é em decorrência de lúpus, e os pacientes que abrem um quadro de PTI, eles podem desenvolver lúpus mais na frente, né? Eles têm um risco maior de abrir um quadro de lúpus lá na frente. Infecções virais também são bem comuns. As principais o vírus da HIV, os vírus da hepatite, principalmente da hepatite C, e os vírus da família zoster, né? Então, Epstein-Barr, herpes zoster, certo? Eles também estão bem associados, citomegalovírus. Em relação à apresentação clínica, eu trouxe aqui uma figurinha, né? A apresentação clínica principalmente vai ser hemorragia de pele e mucosa, né? Então, formação de púrpura em mucosa ou em pele. Geralmente, na criança, ela vai ser assintomática, então é aquela criança que faz ali um exame por qualquer motivo que seja e tem um quadro de plaquetopenia, você investiga outras causas e não consegue atribuir essa plaquetopenia a outras causas. Geralmente ela vai acontecer aqui na criança 2 a 3 semanas após uma infecção viral, então geralmente de forma secundária. E como eu falei, né, ela tem uma remissão espontânea em até 70% dos casos e ela acontece de forma aguda e autolimitada. Então a gente vai ter aquela redução plaquetária ali, geralmente associada a essa infecção viral, depois ela melhora e remite em até 6 meses. No adulto, entretanto, é mais comum que a gente tenha a presença de sintomas, né? Então, o principal sintoma aí vai ser fadiga e sangramento de mucosa. E eu só vou ter remissão espontânea aqui em até 10% dos casos. E, diferentemente da criança, eu vou ter aqui uma alteração que ela vai ser crônica, né? Então, ela vai durar anos aí e ela vai ocorrendo de forma insidiosa. Então, é aquele paciente que tem uma plaqueta normal, depois vai para uma plaqueta de 150 mil, depois vai para 100 mil e vai caindo aos pouquinhos durante um longo período de tempo, tá? De forma geral, é uma doença benigna, como eu falei, né? Mas a gente pode ter complicações graves. A hemorragia intracraniana, ela é a principal causa de morte nesses pacientes, apesar dela ser extremamente rara. Então, ela só vai acontecer em 0,1% dos pacientes que vão ter esse diagnóstico. E elas geralmente só acontecem quando a gente tem um nível de plaqueta abaixo do que 20 mil, justamente porque isso aumenta a chance de sangramentos graves, especialmente no sistema nervoso central, sendo que esse risco vai ser maior nos idosos. Então, a gente tem aquele pico bicaudal, né? Sendo que a gente também tem um pico aí, mais unicaudal, né? De complicações graves em pacientes mais idosos e principalmente que tem outras condições clínicas associadas. Como eu falei, né, de exames laboratoriais, a gente não vai ter tanta alteração, né? Então a gente vai ter inicialmente no hemograma uma trombocitopenia, mas a gente não espera que tenha anemia, leucocitopenia, pancitopenia, sendo que a gente pode ter anemia caso a gente tenha um grande sangramento, né? O que é incomum. O coagulograma vai ser normal e o estudo da medula vai ser normal. A medula não vai ter nenhuma alteração, sendo que ela vai ser hiperreativa. Então, ela vai demonstrar sinais de que ela está funcionando muito bem e está tentando produzir plaquetas para poder repor essa perda que está tendo por uma destruição periférica. Em relação ao tratamento, essa daqui já é uma condição que responde muito bem ao corticoide, né? Então, a corticoterapia ela é o tratamento de primeira linha e ele é feito com a pulsoterapia que pode ser feita com prednisona, uma dose de 1 mg por quilo por dia ou equivalente. Geralmente a gente faz um pulso inicial ali de 3 a 5 dias com metilprednisolona, porque o início da ação ele é mais rápido.
e é uma medicação que a gente faz venosa, sendo que a gente mantém esse tratamento de manutenção por 6 semanas para depois a gente começar a pensar em fazer o desmame, tá? A indicação não é para todo mundo, então eu só devo fazer em pacientes que tenham menos que 30 mil plaquetas, justamente porque acima disso a chance de complicação grave, sangramentos grandes é muito pequena, então não vale a pena a gente expor o paciente ao risco de uma corticoterapia. E a gente espera que o paciente ele responda após 2 semanas. Nos pacientes que eu tenho um caso de sangramento grave ou que ele não é responsivo depois dessas 2 semanas de corticoide, a gente associa também a imunoglobulina humana, né? Então a gente vai lá dar imunoglobulina numa dose de 1 grama por quilo por dia, sendo que a gente só faz ou em casos refratários, em casos de sangramentos graves, ameaçadores à vida, e ela deve ser sempre feita em associação com a corticoterapia, geralmente no primeiro ou no segundo dia, tá? E a gente também tem a opção da esplenectomia, que pode ser utilizada ainda, principalmente nos pacientes que tenham sangramentos graves e que sejam refratários às terapias que a gente já comentou. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo por e-mail ou através desse Instagram, tá bom? Espero que a aula tenha sido legal e boa prova para vocês quando vocês forem fazer, tá?